Assinante, farei isso por você aí. Este caso ocorre nos Estados Unidos da América em 2002. Aperte os cintos, pois isto é realmente estranho. Este é o caso do Dr. Oliver Cromwell Smith, também conhecido como o Homem na Máscara de Arame Farpado. Dr. Smith nasceu em 1952 nos Estados Unidos da América. Dizer que este homem é interessante seria um eufemismo. Ele foi capitão da Marinha e participou de várias operações militares, como a Tempestade no deserto. Uma pessoa diria mais tarde que ele era um homem muito interessante e que havia até histórias sobre ele ser um mercenário. Após seu trabalho no Exército, ele atuou como chefe do Serviço Médico Legal do Condado de Shelby, Tennessee, e construiu uma reputação como um patologista forense, trabalhador e prático. Seus colegas admiravam seu trabalho árduo e dedicação profissional. Ele era conhecido por correr para as cenas de crime a qualquer hora da noite. Qualquer que fosse o trabalho necessário, ele sempre faria e trabalhou em alguns dos maiores casos da cidade. O Dr. Smith era extremamente respeitado e sua expertise o fazia um especialista muito requisitado em tribunal. Ele frequentemente testemunhava em casos de assassinato de alto perfil, explicando descobertas forenses complexas de forma simples para o júri, ajudando a levar muitos à justiça. Apesar de dizer isso, ele era controverso. Alguns colegas comentaram em particular que ele alcança em suas descobertas e, ao fazer isso, ele poderia ter irritado algumas pessoas perigosas. E houve um caso em particular que poderia ter provocado o que estava por vir. O Dr. Smith se envolveu no caso de Philip Workman, um detento no corredor da morte, no Tennessee. Philip havia sido condenado por matar um policial de Memphis durante um assalto em 1981, e no início dos anos 2000, o caso ganhou destaque entre os ativistas contra a pena de morte. Philip Workman insistiu que nunca atirou no policial. Ele alegou que o policial foi acidentalmente morto por uma bala de um colega policial. A bala que matou o oficial nunca foi misteriosamente encontrada, deixando o caso um tanto controverso, e foi aí que o Dr. Smith entrou em cena. Em 2001, Philip Workman tentou alegar sua inocência e uma investigação foi iniciada. O Dr. Smith usou uma nova técnica forense para analisar as evidências. Ele usou um microscópio eletrônico para analisar amostras de pele do oficial morto. O Dr. Smith afirmou encontrar pequenos flocos de alumínio nas feridas do oficial em suas descobertas. Isso ligou Philip ao assassinato, já que os oficiais não tinham esse tipo de munição. No entanto, após isso, o Dr. Smith foi criticado. Um dos principais patologistas disse que os testes que ele realizou não atenderam aos padrões revisados por pares e eles não deveriam ter sido aceitos. As pessoas passaram a crer que o Dr. Smith agiu assim para manter Philip Workman no corredor da morte. Afinal, o Dr. Smith era abertamente, incrivelmente pró-polícia, e muitos dos apoiadores de Philip Workman acreditam que ele enviou um homem inocente para a sua morte. E assim, o Dr. Smith começou a receber algumas correspondências bastante perturbadoras pelo correio. Em uma carta, o escritor chamou o trabalho do Dr. Smith de maléfico e proclamou que Deus está chamando-o para agir. Outros chamaram o Dr. Smith de assassino e demônio sem alma, acusando-o de mentir em seu depoimento sobre o caso Workman. Isso, é claro, deixou o Dr. Smith bastante ansioso, preocupado com sua segurança e com razão. A polícia começou a investigar o assunto, no entanto, não foi levado muito a sério, ou pelo menos eu não consegui encontrar muitas informações sobre a investigação das cartas a princípio. No entanto, um investigador observou que as cartas pareciam ter um tema religioso. Deus e o diabo eram frequentemente mencionados. Mas em março de 2002, a polícia começou a levar isso um pouco mais a sério. Numa noite tardia, um guarda de segurança descobriu uma bomba rudimentar e um coquetel Molotov. Estes
foram deixados do lado de fora do Centro Forense Regional do Condado de Shelby, o necrotério onde o Dr. Smith trabalhava. A bomba improvisada foi encontrada na mesma escada traseira que o Dr. Smith costumava usar. A bomba estava acompanhada por outra carta, novamente fazendo ameaças contra a vida do Dr. Smith. Felizmente, ninguém se machucou e a bomba foi desarmada. Com isso, a polícia começou a realizar patrulhas regulares na área, esperando pegar alguém em flagrante na próxima vez. Mas o Dr. Smith parecia continuar com sua vida normalmente, o que fez seus colegas se perguntarem como ele poderia ser tão corajoso ou talvez estúpido. E agora, chegamos à noite em que tudo aconteceu. Nas primeiras horas do dia 2 de junho de 2002, um segurança que trabalhava perto do centro notou algo estranho. O carro do Dr. Smith ainda estava estacionado do lado de fora bem depois da meia-noite. Isso era incomum, especialmente considerando os últimos acontecimentos. O médico trabalhava até tarde, mas não tão tarde. Preocupado, o guarda decidiu verificar o médico, para garantir que tudo estava bem, mas nem tudo estava bem. O guarda se aproximou cautelosamente do prédio. Ele ouvia gritos de alguém pedindo ajuda lá dentro. Ele abriu a porta e entrou no prédio. Ele então se virou para a escada. O guarda olhou horrorizado ao encontrar o Dr. Smith algemado a uma grade de janela, enrolado em arame farpado, com uma bomba sensível ao movimento presa em sua garganta. Horrorizado, o guarda imediatamente chamou as autoridades, e em minutos, a polícia e a equipe de desarmamento de bombas chegaram ao local. O Dr. Smith foi libertado e a bomba foi desativada. Ele foi levado ao hospital, onde foi tratado por ferimentos leves, cortes, contusões e algumas queimaduras químicas no rosto e no corpo. Depois de ser tratado, perguntaram ao doutor exatamente o que havia acontecido com ele, e isso foi o que ele disse. No dia 1º de junho de 2002, o Dr. Smith estava trabalhando até tarde no centro forense, como de costume. Algum tempo pouco depois, das 10 da noite, ele trancou tudo e saiu pela porta dos fundos para a escada escura que levava à saída. É neste ponto que o Dr. Smith, então, afirmou que uma figura sombria saltou da escuridão e começou a atacá-lo. Dr. Smith disse que, seja quem fosse esse atacante misterioso, ele tinha cerca de 6 pés de altura e 200 libras. Quando o Dr. Smith se virou para olhar o agressor, este jogou um líquido químico diretamente em seu rosto. Ele disse que o químico queimava como fogo, e ele foi até capaz de reconhecer instantaneamente a dor ardente da soda cáustica. A soda cáustica é um químico forte que pode queimar a pele humana. O Dr. Smith cambaleou de dor. Ele estava cego e em imensa dor, pois o químico havia atingido seus olhos. O agressor então espirrou novamente o químico em seu rosto, causando mais queimaduras. Instintivamente, o Dr. Smith levantou as mãos para os olhos em dor, enquanto o misterioso agressor começou a bater nele, levando o Dr. Smith a cair no chão. Este homem desconhecido, então, puxou rolos de arame farpado e começou a enrolar o metal pontiagudo ao redor do corpo e da cabeça do médico. Neste ponto, ele estava tão sobrecarregado de dor que pouco podia fazer para impedir seu agressor de agir livremente. Conforme o Dr. Smith, o misterioso agressor o arrastou de volta, escada acima. A escada tinha uma grade de segurança metálica sobre uma janela, forçando-o a ficar de pé contra ela. O agressor então produziu um par de algemas e cadeados. Seus braços foram então espalhados e trancados no alto das barras, enquanto seus pés foram amarrados juntos abaixo, parecendo um homem crucificado. Enquanto o Dr. Smith estava impotente e amarrado, o homem misterioso foi e pegou uma pequena bomba caseira. Ele colou com supercola no pescoço do médico uma bomba do tamanho de uma lata de refrigerante. Em um lado da bomba estava escrito "Roubando as mãos do Rei dos Reis". No outro lado do dispositivo estavam inscritas as letras Jesus, Maria, José,
que provavelmente significavam Jesus, Maria, José. O atacante conversou com o Dr. Smith. Ele disse as palavras: empurre, puxe, torça e você morre. Bem-vindo ao corredor da morte. O agressor informou que a bomba era sensível ao movimento. Um movimento errado poderia detonar a bomba. Tão repentinamente quanto surgiu, o homem misterioso desapareceu, deixando o Dr. Smith espancado, queimado, amarrado e literalmente armadilhado. Aterrorizado e sozinho, ele basicamente esperou para morrer. Dr. Smith disse, naquele momento, que ele não se importava com mais nada, exceto por não mover um único músculo. Ciente da sensibilidade da bomba ao movimento, ele se esforçou para ficar imóvel, respirando minimamente e de forma superficial. Se ele se movesse, a bomba poderia explodir. Se ficasse parado, um possível temporizador a faria explodir a qualquer instante. Ele só podia esperar. Depois de algum tempo, ele começou a fazer barulho, esperando que alguém viesse. E por volta da meia-noite, aproximadamente 2 horas após o estranho ataque, o segurança que por acaso estava patrulhando encontrou o médico. Ao salvá-lo, o esquadrão antibombas bravamente arriscou suas vidas. Um deles segurou a bomba para mantê-la estável, basicamente segurando-a em suas mãos, enquanto os outros cortavam os fios. Um erro, e todos poderiam ter morrido. Felizmente, todos estavam seguros no final. Depois que a bomba foi desarmada, o Dr. Smith foi levado de ambulância para o hospital. Os paramédicos estavam chocados, não só pelo ataque, mas por seus ferimentos serem relativamente leves. Ele tinha queimaduras químicas no rosto, olhos vermelhos irritados pelos produtos químicos e alguns arranhões causados pelo arame. Mas ele não tinha cortes profundos. Na verdade, ele nem mesmo havia perdido muito sangue. Um paramédico diria mais tarde: apesar de toda a brutalidade, não havia sangue naquela noite. Até um arranhão de gato faria sangrar, mas o Dr. Smith mal estava sangrando. Este paramédico achou isso suspeito. A polícia, então, o entrevistou sobre a série de eventos onde ele deu o relato que acabei de descrever. Como você pode imaginar, a notícia deste ataque se espalhou rapidamente. Um médico respeitado, amarrado em arame farpado, com uma bomba presa à sua garganta. Esse tipo de coisa é geralmente encontrado apenas em livros de crime, mas era a vida real. As manchetes contaram a história do Dr. Smith, o homem na máscara de arame farpado. A polícia emitiu alertas, os moradores ficaram preocupados. Um louco disposto a fazer tal coisa estava agora à solta, e ninguém sabia se ele iria atacar novamente. Mas a verdadeira questão era: quem era esse atacante misterioso? Após o ataque, o Dr. Smith se escondeu e negou todas as entrevistas. Ele ficou profundamente preocupado com sua segurança. Ele adquiriu um cão de guarda e começou a andar armado constantemente. Devido à natureza horrível do crime, a polícia precisava encontrar o agressor o mais rápido possível. O tempo era realmente essencial. Atacaria novamente era incerto. Uma força-tarefa interagências foi criada para localizar o homem misterioso. Agentes federais da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos Federal Bureau of Investigation e a polícia local uniram forças e trataram o caso como uma prioridade máxima. Os investigadores logo relacionaram o ataque com arame farpado, a bomba na escada e as cartas enviadas ao médico. O padrão sugeriu alguém com um histórico religioso e alguém que estava chateado com o papel que o Dr. Smith desempenhou no controverso caso do policial assassino de Philip Workman. Por isso, Philip Workman foi questionado. Talvez ele tivesse algo a ver com o ataque. Talvez ele tivesse pessoas do lado de fora que teriam realizado este ataque em seu nome. Enquanto estava no corredor da morte, Philip foi questionado, mas ele negou qualquer envolvimento e até chegou a dizer que ele mesmo poderia estar sendo incriminado. Ele acreditava que esse ataque foi armado para arruinar o apoio a ele,
Philip então pediu aos investigadores para explicar passo a passo exatamente o que aconteceu com o Dr. Smith, ou pelo menos o que o Dr. Smith alegou ter acontecido. Ao ouvir a história, Philip ficou lá confuso. Ele disse aos investigadores firmemente, novamente, que não tinha nada a ver com o ataque, mas então ele contou algo estranho aos investigadores. Ele disse a eles que a história parecia improvável e que talvez eles devessem investigar o Dr. Smith e não ele. Philip acreditava que o Dr. Smith tinha feito isso a si próprio. Contudo, a polícia rejeitou a teoria de Philip e focou nos familiares de Philip Workman, amigos e outros ativistas contra a pena de morte da região. Apesar de extensas entrevistas e até mesmo vigilância, nenhuma evidência sólida ou suspeito surgiu dessas pistas. E com isso, para a surpresa da polícia, Philip foi descartado como suspeito de orquestrar o ataque. Embora ainda houvesse muitos outros casos a seguir. O Dr. Smith atuou em centenas de casos de alto perfil, e os investigadores começaram a procurar possíveis pistas. Mas nenhuma das pistas levou a algo concreto, e o caso estava estagnado. Conforme os meses se passavam, o caso deixava os investigadores cada vez mais perplexos. Nada fazia sentido. A polícia criou algum tipo de perfil, alguém que era incrivelmente determinado, capaz de elaborar tramas complicadas. E, estranhamente, fixado em metáforas e símbolos bíblicos. Apesar de uma investigação de 15 meses após o ataque, com mais de 100 possíveis pistas perseguidas, os investigadores não conseguiram encontrar o responsável. Com mais inconsistências surgindo, os investigadores começaram a questionar. Philip Workman estava certo o tempo todo? O Dr. Smith era realmente capaz de encenar todo o ataque? Neste ponto, parte da equipe começou a investigar se o Dr. Smith poderia ter agido sozinho. Imediatamente, uma coisa chamou a atenção da equipe de investigadores. A natureza elaborada do crime parecia ser incomum para um agressor externo. Um especialista recriou a cena e notou quanto equipamento o misterioso atacante teve que carregar e implantar no escuro. O especialista disse: "Este é um crime incrivelmente complexo. Esta pessoa vai ter que estar lá fora, no meio da noite, com todas essas coisas. O atacante teria que se esconder fora do necrotério, carregando uma garrafa de soda cáustica, comprimentos de arame farpado, cadeados e uma corrente e cabo pesados, sem mencionar uma bomba. Seria isso realmente possível? Além disso, quem quer que tenha feito isso precisava de conhecimento interno dos hábitos do Dr. Smith e da maneira como ele sairia do prédio. Os investigadores notaram uma inconsistência. Como alguém poderia enrolar uma vítima que luta em arame farpado sem ferimentos significativos ou sangramento? Além disso, os olhos do Dr. Smith foram irritados pelos produtos químicos, mas não sofreram danos permanentes. Era como se os químicos tivessem sido aplicados cuidadosamente em seu rosto, evitando principalmente os olhos. À medida que cavavam mais fundo, as inconsistências aumentavam. Em sua primeira declaração, o Dr. Smith disse que seus tornozelos foram amarrados com arame farpado primeiro e depois seus pulsos. Mas depois, durante um interrogatório mais intenso, em 2003, sua história mudou sutilmente. Ele afirmou que amarraram suas mãos primeiro. Sob pressão, ele parecia confundir os detalhes. O Dr. Smith também era um veterano militar com experiência em combate e mercenário. Ele estava em boa forma e treinado para lidar com o estresse. No entanto, ele descreveu ser completamente dominado por um único atacante. Então a pergunta era, por que ele não reagiu? Na verdade, fizeram essa pergunta a ele. O Dr. Smith respondeu que o machismo te mata. Você tem uma escolha. Você pode resistir ou aguentar até o fim. Mas a polícia não comprou essa ideia. Eles acreditavam que ele fez isso consigo mesmo. O Dr. Smith foi novamente entrevistado pela polícia, que afirmou claramente acreditar que ele mentiu e encenou todo o ataque. O Dr. Smith, por sua vez, manteve sua história. Ele teorizou
que estava sendo alvo por causa do caso Philip Workman, sugerindo que alguma pessoa enfurecida queria se vingar dele por seu depoimento. O Dr. Smith tentou explicar esses detalhes. Por exemplo, quando perguntado por que o arame farpado não o havia cortado, ele argumentou que era velho e enferrujado, então iria arranhá-lo, mas não rasgar a pele. Mas isso não importava. No dia 11 de fevereiro de 2004, o Dr. Smith foi acusado de possuir um dispositivo explosivo não registrado e de mentir para os investigadores federais sobre o ataque. Eles acreditavam que o Dr. Smith havia falsificado tudo. A história ganhou as manchetes nacionais quando o Dr. Smith foi a vítima e agora estava fazendo manchetes novamente com uma reviravolta ainda mais inacreditável. O Dr. Smith foi forçado a renunciar ao seu cargo com grande relutância e ele acatou. Ele se manteve firme em sua história e insistiu que era inocente. Ao falar com a mídia, ele disse que nunca imaginou que terminaria daquela forma. Um acordo de confissão foi oferecido ao Dr. Smith, sem tempo de prisão, se ele simplesmente confessasse o ter encenado o ataque. Para as suas acusações, o Dr. Smith estava olhando para até 20 anos de prisão. No entanto, para o Dr. Smith, não havia chance. Ele disse que era inocente e recusou o acordo de confissão. Ele disse à mídia que nunca desistiria e que nunca assinaria aquele pedaço de papel. Ele contratou um advogado e se preparou para a luta de sua vida no tribunal. O palco estava agora preparado para um dos mais bizarros confrontos legais na história jurídica dos Estados Unidos da América, o caso do homem na máscara de arame farpado. O julgamento começou em 2005, ao longo de cerca de 3 semanas. Os jurados ouviram depoimentos de quase 60 testemunhas. A acusação alegou que o Dr. Smith havia encenado todo o ataque, embora também admitissem que não havia uma única prova concreta, nada concreto. Em vez disso, eles apresentaram um quebra-cabeça composto por menores peças de evidência, todas apontando para um trabalho interno. As mínimas lesões inconsistentes com um ataque brutal, as inconsistências nos relatos do Dr. Smith, o extenso planejamento necessário e a total falta de qualquer outro suspeito viável após uma investigação minuciosa. A acusação até demonstrou com um voluntário que era, de fato, fisicamente possível para alguém se amarrar com arame farpado e montar um cenário como o do Dr. Smith. Por mais absurdo que pareça, poderia ser feito. Mas qual poderia ser o motivo? Bem, um especialista veio a público e explicou o conceito de transtorno fictício, uma condição psicológica em que uma pessoa finge trauma ou doença para obter atenção ou simpatia. A forma mais conhecida é a síndrome de Munchausen, onde o paciente, secretamente, se faz doente apenas para receber cuidados. Os promotores alegaram que o Dr. Smith orquestrou o ataque para se pintar como um herói vítima, semelhante ao caso recente de Jussie Smollett. A acusação também alegou que o Dr. Smith tinha histórico de contar histórias falsas dramáticas. Aparentemente, o Dr. Smith contou uma história aos seus colegas sobre servir na África, onde sua família foi massacrada, uma história que era completamente falsa. As coisas não pareciam boas para ele. Porém, a defesa do Dr. Smith o pintou como um homem acusado injustamente. Eles apontaram que ele voluntariamente conversou com os investigadores por horas, mesmo sem a presença de um advogado, porque acreditava em sua própria inocência. A defesa alegou que uma pessoa culpada teria contratado um advogado e se calado. Também havia uma falta de evidências. Não havia impressões digitais na bomba, nenhum histórico de compra de arame farpado e nenhum recibo pela compra de quaisquer produtos químicos. Não havia testemunhas dizendo que o viram preparar algo. O caso era inteiramente circunstancial. A esposa do Dr. Smith, Marge, se manifestou, expressando que acreditava que seu marido nunca faria tal coisa. A defesa também levantou a questão: por que alguém colaria com supercola e depois amarraria uma bomba viva em sua garganta? Após 3 semanas de depoimentos,
O júri deliberou sobre o caso do Dr. Smith. O Dr. Smith disse à mídia que estava extremamente preocupado. Quando ouvi os argumentos finais da acusação, eu teria me votado culpado. Os jurados deliberaram por um tempo. Então, finalmente, houve uma decisão. O júri estava dividido. 3 dos 12 jurados votaram culpado, e os outros 9 não estavam convencidos o suficiente para condenar. Alguns dos 9 acreditavam na provável culpa de Smith, mas sentiam que as evidências deixavam dúvidas. Outros talvez acreditassem que ele era inocente de cara, e alguns até mesmo estavam supostamente irritados, sentindo que a acusação havia desperdiçado seu tempo sem um caso definitivo. E assim, com isso, o juiz declarou um julgamento anulado devido ao júri indeciso. O Dr. Smith não foi nem condenado nem absolvido. Ele era, em termos legais, ainda inocente até que se prove o contrário. Mas o que os especialistas pensam? Bem, oficialmente, as autoridades policiais consideram o caso resolvido. Eles creem que o Dr. Smith cometeu uma fraude. Enquanto os apoiadores do Dr. Smith o consideram um homem inocente, que foi tragicamente mal julgado, aos olhos deles, o verdadeiro perpetrador nunca foi pego. Dr. Smith negou qualquer irregularidade até o fim de sua vida. Ele faleceu em 2019. Ele nunca vacilou em dizer que um homem misterioso o atacou naquela noite. Se foi uma farsa, o verdadeiro motivo só era conhecido pelo Dr. Smith, e com sua morte, talvez nunca saberemos. Ou talvez iremos, quem sabe um dia este homem misterioso será pego. A verdade pode nunca ser conhecida, mas continua a fascinar e confundir aqueles que aprendem sobre ela. Sinta-se à vontade para me dizer o que você pensa nos comentários abaixo, mas de qualquer forma, existem 2 opções. Alguém fez isso com ele ou ele fez isso consigo mesmo. As 2 opções são igualmente assustadoras. Obrigado.